Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí galera, vamos para mais uma aula de ciências. Como já é de costume nosso, vamos corrigir as atividades passadas na aula anterior, certo? A primeira questão dizia o seguinte: o que se considera gravidez na adolescência? Então, a gravidez na adolescência é considerada quando ocorre entre os 10 e 20 anos de idade. Segunda questão, a alternativa correta seria a alternativa D. Terceira questão: quais são os objetivos dos métodos contraceptivos? Bem, o objetivo é evitar uma gravidez não programada e também prevenir doenças sexualmente transmissíveis, certo? Quarta questão, a alternativa correta seria a alternativa A. Quinta questão: o que é o dispositivo intrauterino, a DIU? Trata-se de um objeto colocado no interior da vagina para evitar a concepção. Bem, pessoal, antes de darmos continuidade para a aula de revisão da prova, eu gostaria de corrigir uma informação passada na aula anterior. Eu falei que quando a gente faz a vasectomia, a laqueadura, não tinha mais um retorno, mas tem. Pode ser feita outra cirurgia para poder reconstruir e poder ter filho novamente. Porém, não é certeza de voltar a gerar filhos. Vai depender do sucesso ou não dessa cirurgia. Então vamos para a aula de hoje. Hoje a gente vai revisar os conteúdos para a prova dessa segunda unidade. Então, vamos ver todas as 5 aulas dessa segunda unidade para poder revisarmos e relembrarmos coisas que foram passadas que possam ter ficado despercebidas. Então vamos aos temas. A primeira aula foi força da gravidade, fases da Lua e eclipse lunar. Bem, esses 3 temas se interligam, certo? Então, um vai ser relacionado com o outro para facilitar na hora do entendimento. Então vamos lá, relembrando a gravidade. O que é a gravidade? A gravidade é uma força que regula os objetos em repouso. Só uma explicação simples sobre a gravidade. Foi lá com a experiência que o Albert Einstein teve. Lembra da árvore? Caía lá as maçãs, ele notava que aquelas maçãs caíam ao chão porque achava que tinha uma força de atração tanto da Terra puxando a maçã, como a maçã puxando a Terra. Então, ó, as conclusões sobre a existência da força da gravidade resultam da pesquisa de Isaac Newton e foram aperfeiçoadas pelos estudos e experimentos de Albert Einstein. Então, daí surgiu a grande lei da gravidade, que é a lei gravitacional. O que é que dizia essa lei? Essa lei explica-se a todos os planetas. O Sol puxa ou atrai a Terra, esta atrai a Lua, que atrai a Terra, e assim sucessivamente. Então, ó, Newton mostrou que a força entre os corpos depende de sua massa, assim também como a proximidade entre elas. Daí a gente já percebe que existem movimentos dentro dessa força gravitacional, que são os movimentos da Lua. Então tem 3 movimentos que a Lua faz: a rotação, a revolução e a translação. Primeira delas é a rotação. A rotação é o movimento que a Lua realiza ao redor do seu próprio eixo. Mais uma vez, a rotação é o movimento que a Lua realiza ao redor do seu próprio eixo, certo? A revolução é o movimento que a Lua realiza ao redor da Terra. Já nota aí a diferença, ó. Enquanto na rotação ela roda ao redor do seu próprio eixo, na revolução vai ser ao redor da Terra. E a translação é o movimento que a Lua realiza ao redor do Sol. Então, lembre-se bem disso aí. Isso aí é tema da prova. Com certeza vai ter questão de sair na prova, então vocês não confundam aí rotação, revolução e translação. Então, ó, além de movimentos, a Lua tem o quê? Fases. Então vamos relembrar as fases da Lua. As fases da Lua representam os diferentes aspectos que vemos o satélite natural, ou seja, as diferentes maneiras que existem de vermos a Lua. Então, ó, isso acontece ao longo de um ciclo. Acontece também em virtude da variação da sua posição. A Lua ela varia a sua posição. Uma hora ela está de um lado, outra hora ela está de outro. Então, isso vai modificando a sua visibilidade. Então, a Lua apresenta 4 fases.
nova, crescente, cheia e minguante. Vamos a elas. Primeiro, a lua nova. Nesta fase, ela está posicionada entre o Sol e a Terra. Então, toda vez que a lua estiver posicionada entre o Sol e a Terra, vai ser a fase de lua nova. Na fase de lua crescente, só vamos conseguir ver 1/4 de sua totalidade, ou seja, o que faz a lua ser crescente é quando nesta fase a gente observar apenas 1/4 de sua totalidade. A lua cheia, como já está dizendo o seu próprio nome, ela vai estar entre o Sol e a Lua e, portanto, vamos conseguir observar ela completa, ou seja, a sua totalidade, iluminada integralmente pelo Sol. E é exatamente essa iluminação do Sol que vai fazer com que vemos a Lua cheia, certo? A Lua minguante é o último estágio das fases da Lua. Neste período, ela também vai ser encontrada e só será vista também 1/4 de sua totalidade, porém no sentido oposto, contrário à da fase crescente, certo? Neste período ela se encontra no formato de um semicírculo e, como eu já falei, igualmente com a fase crescente, ela só vai ser poder vista 1/4, porém ao lado contrário da que é na crescente, certo? Então, essa é a lua minguante. Então, ó, como eu disse que se interliga os temas, se a gente viu os movimentos da Lua, as fases da Lua, temos que também compreender o eclipse lunar. Então, o que é esse eclipse lunar? É um fenômeno celeste, claro, que vai ocorrer quando a Lua penetrar totalmente ou parcialmente no cone de sombra projetado pela Terra, em geral, sendo visível ao olho nu. Então, como é que acontece? Isto vai ocorrer sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontrarem próximos ou em perfeito alinhamento, estando a Terra no meio destes outros dois corpos, ou seja, a Terra no meio, Lua e Sol. Quando toda vez que isso acontecer, vai acontecer o eclipse lunar. Então, ó, essa foi a revisão da aula número 5, né? A primeira aula da nossa segunda unidade. Vamos para o nosso segundo tema. Então, ó, o segundo tema tinha por título os elementos essenciais para a construção de um circuito elétrico. O primeiro deles são os resistores. O que são os resistores, ou também chamados de resistências? Eles vão ser componentes, como eu já falei, do circuito elétrico, e ele terá duas funções. A primeira delas é converter a energia elétrica em energia térmica. Por quê? Porque a energia térmica é a que vai ser utilizada dentro do circuito. Então, ele vai modificar essa energia, vai converter essa energia que estava elétrica para energia térmica. Sua outra função é limitar a passagem da corrente elétrica, através do quê? Do seu controle de voltagem. Segundo elemento são os capacitores, ou condensadores. Para que servem? São componentes elétricos, como é também o caso dos resistores, e a sua função é armazenar as cargas elétricas. Sabemos que o circuito elétrico possui várias cargas elétricas, e daí quem tem essa função de armazenar são os capacitores. Terceiro elemento são os geradores. O que são esses geradores? São dispositivos que prolongam tanto a diferença do potencial entre os corpos, e daí, ó, dessa forma, eles vão ser capazes de transformar diferentes tipos de energia, a que vai ser necessária para gerar aquele circuito elétrico. E também tem os condutores e isolantes, que são, como eu expliquei a vocês na aula de condutores, que são um ao contrário do outros. Então, ó, condutores e isolantes são materiais elétricos, que se comportam de maneiras distintas, opostas, diferentes, no que diz respeito à passagem da corrente elétrica. Então, ó, enquanto os condutores permitem a movimentação dos elétrons, os isolantes dificultam essa movimentação, ou seja, a passagem da eletricidade. Então, vai lá, ó, na imagem aí ao lado. Enquanto ó, o condutor vai acelerar a movimentação, ou seja, conduzir a movimentação, os isolantes vão isolar, ou seja,
diminuir essa movimentação ou até mesmo não fazer com que não tenha essa movimentação. Então, são distintos, são contrários, mas são componentes importantes para o nosso circuito elétrico. Então, ó, na aula 3, que era continuação da aula anterior, né, que no caso é a aula 8, porém é a aula 3 da segunda unidade. Então, ó, é a continuação dos circuitos, só que agora a gente vai entender como é que funciona o circuito elétrico simples e como funciona o circuito elétrico paralelo. O circuito elétrico simples é aquele que percorre apenas um caminho. Repito, circuito elétrico simples é aquele que percorre apenas um caminho. O exemplo mais comum é o da imagem ao lado aí, ó, a bateria. Nas baterias, são sempre os mesmos elétrons que vão estar circulando. Se não fosse assim, elas não conseguiriam receber energia ao longo depois de ter fornecido essa energia elétrica através do circuito. Então, lembre-se, sempre que um circuito elétrico percorrer apenas um caminho, é chamado de circuito elétrico simples. Então, existe um exemplo de circuito elétrico simples, que é o circuito elétrico em série. É aquele em que existe uma associação, como está aí a imagem ao lado, e a partir dessa associação, os componentes ligam-se entre si, e a mesma sequência e também na mesma direção, certo? Como exemplo, podemos citar as lâmpadas, usadas também no exemplo na decoração da árvore de Natal. O circuito que é feito ali é simples, e o fato de uma lâmpada queimar prejudica os restantes, ou seja, como vai ter lá a mesma sequência, uma mesma direção, caso queime uma lâmpada, todas as outras serão comprometidas. Então, isso é um exemplo de circuito simples. Agora vamos explicar o circuito elétrico em paralelo. O circuito elétrico em paralelo é aquele que vai existir também uma associação onde a corrente elétrica vai se dividir ao longo do circuito. Então, ó, se dividiu, não vai ter apenas como é que eu posso dizer? Um movimento, vai ter o quê? Vai ter dois. Então, já aí deixa de ser um circuito elétrico simples. Isso acontece para que haja tensão elétrica constante em todos os pontos. Um exemplo disso é o circuito elétrico residencial, onde todas as tomadas existentes na casa têm de ter a mesma intensidade de corrente elétrica. Só para vocês perceberem a diferença entre circuito elétrico simples e circuito elétrico em paralelo. No nosso simples, ó, o exemplo mais comum é a bateria e é aquele que vai percorrer apenas um caminho. Então, no paralelo, pode acontecer vários caminhos, de 2 a mais. Então, circuito elétrico paralelo é definido por isso, quando é mais de um movimento nesse circuito, certo? Bem, se a gente aprendeu aqui na aula passada circuito elétrico, a gente viu que logo lá no início, ó, quando a gente fala sobre os circuitos elétricos e seus componentes, a gente percebeu que os resistores eles têm uma função importante, lembra? Que é transformar a energia elétrica em energia térmica. Então, para isso, é necessário, nessa nossa próxima aula, a gente entender um pouco dessa energia térmica, que é fundamental no nosso circuito elétrico. Então, vamos lá. A energia térmica é a nossa aula número 4 da segunda unidade, porém, a nossa aula número 9, se olharmos no sentido geral. Então, ó, a energia térmica ou energia interna, que vem de dentro, é definida como a soma da energia cinética e potencial associada aos elementos microscópicos, ou seja, aqueles elementos que não podem ser vistos a olho nu, tem a necessidade de ser apresentado através de aparelhos microscópicos. Então, ó, eles constituem, como quase tudo, toda a matéria. A variação da energia térmica de um sistema ocorre através do trabalho do calor. Então, a gente já dá para entender que energia térmica e calor são relacionadas. A mesma coisa a temperatura. Então, ó, vai ter que ocorrer aí, nessa energia térmica, um equilíbrio. E esse equilíbrio é chamado de equilíbrio térmico, também chamado de equilíbrio termodinâmico. É quando dois corpos ou duas substâncias atingem a mesma temperatura. Então, aí a gente já compreende que energia térmica, calor,
e temperatura se interligam, são totalmente relacionados e uma depende da outra, porém nenhuma delas são a mesma coisa uma da outra, certo? Então, ó, este conceito da termodinâmica está relacionado com a transferência de calor de forma espontânea, que é no caso da energia térmica, que vai ocorrer entre dois corpos em contato. Aí na imagem abaixo, você vê ó, uma parte totalmente quente, outra parte totalmente fria. E no meio ali, ó, vai ter lá o regulador equilibrado, ou seja, é naquele lugar, naquele ambiente ali, que vai existir o equilíbrio térmico, porque é ali que vai atingir a mesma temperatura esse objeto ou corpo. Então, ó, nesse processo, o corpo mais quente transfere calor para o corpo mais frio, até que ambos tenham a mesma temperatura. Então, ó, a troca de energia entre dois corpos sempre resulta na perda de energia térmica do corpo mais quente. Por quê? Porque é o corpo mais quente quem transfere calor para o corpo mais frio. E o ganho de energia sempre vai acontecer no corpo mais frio, porque é o corpo mais frio que recebe o calor do corpo mais quente. Então, como eu disse, existe uma relação entre a energia térmica, o calor e a temperatura. Apesar dos conceitos de temperatura, calor e energia térmica se confundirem no nosso cotidiano, fisicamente eles não vão representar, como eu disse, a mesma coisa. O calor é a energia em trânsito. Então, ó, não faz sentido dizer que um corpo tem calor. Na verdade, o corpo tem energia interna ou térmica. Já a temperatura, ela vai quantificar as noções do quente e do frio. Além disso, ela é a propriedade que rege a transferência de calor entre dois corpos. Então, são relacionados, mas não representam a mesma coisa. Então, ó, esse foi o nosso resumo da aula 4 de energia térmica. E agora vamos para a nossa última aula da unidade, que é gravidez na adolescência, foi a aula da semana passada, e métodos contraceptivos. Bem, como eu disse, ó, a gravidez na adolescência vai ser considerada quando acontecer entre 10 e 20 anos de idade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, o Brasil apresenta elevados índices de adolescentes grávidas. Mas isso aí não vem a casa. A gente vai fazer um resumão para você só entender o que é mais importante nesse assunto, para que na hora da prova você venha se dar muito bem nele. Então, ó, só tem que lembrar de uma coisa. Essa gestação, essa gravidez durante a adolescência vai ser apontada como uma gestação de alto risco, certo? Decorrente a preocupações que vai trazer tanto a mãe, pela faixa etária, né, quanto ao recém-nascido. Então, existem consequências e riscos. Vamos a elas. Primeira consequência ou risco é de evasão escolar, ou seja, daquela mãe deixar seus estudos de lado, por conta que agora tem um compromisso maior, né, de ter que cuidar do seu filho, às vezes não tem o apoio dos pais, e daí elas acham que tem que largar o estudo e viver só daquela criança, que é um risco, uma consequência que não é boa para a saúde, tanto física como mental, como para o lado financeiro dessa mãe. Então, a evasão escolar é a primeira consequência. Segundo são os riscos à saúde. Exemplo, nessa faixa etária, o útero não é totalmente desenvolvido, então pode acontecer uma ruptura no colo do útero, que vai danificar aí, na hora da gravidez. Então, isso é um risco. Terceira é a mortalidade materna. Tem um risco aí grande dessa mãe não conseguir resistir na hora do parto. Também pode acontecer nascimento prematuro da criança ou até mesmo um aborto natural. Então, como você viu, a gravidez na adolescência pode trazer consequências, tanto emocionais, como sociais e também econômicas, tanto para a saúde da mãe, como para a saúde do filho. Então, essas ações acarretam prejuízos às crianças, gerando um impacto na saúde pública, além da limitação no seu desenvolvimento pessoal, social e profissional, no caso da gestante. Então, para isso, para evitar esses riscos, essas consequências, existem os métodos contraceptivos. Qual é o objetivo desses métodos? Evitar uma gravidez não programada e prevenir também
doenças que podem ser ali adquiridas no ato sexual, certo? Que são as sexualmente transmissíveis, as DST ou ISTs. Então, ó, existe um método que é o mais utilizável, porque também ele é o mais, como é que eu posso dizer, o mais aprovado. Por quê? Porque além dele prevenir essa gravidez na adolescência, ele vai prevenir doenças, que é o preservativo. Mas existem também diversos métodos anticoncepcionais que dividem-se em 4 tipos. Então, ó, existem os métodos de barreira, os métodos comportamentais, os métodos hormonais e os métodos cirúrgicos ou esterilização. Então, ó, lá nos métodos de barreiras, utilizam-se produtos ou instrumentos que, quais são suas funções? Impedir a passagem do espermatozoide pela vagina. Então, são eles: o preservativo masculino, que é a camisinha, o mais eficiente, como eu disse, por quê? Porque além de evitar a gravidez, também evita infecções sexualmente transmissíveis. Então, ó, a camisinha tem tanto masculino como feminino, é o método mais aprovado de barreira, certo? Mas também existe o diafragma e as espermicidas. O que seria essa espermicida? A espermicida é um gelzinho que é colocado na região do útero para evitar que ele receba espermatozoide. E o diafragma é quase a mesma coisa, só que não vai ser em forma de gel, vai ser em forma de como se fosse uma cápsulazinha, um tampão para tampar ali o útero e evitar que tenha a entrada de espermatozoides também no útero. Bem, os métodos comportamentais vão depender, sobretudo, do comportamento da mulher, exigindo assim dela um conhecimento prévio do seu corpo para que possa ser aplicado. Então, é totalmente dependente do conhecimento do seu corpo, no caso da mulher. Então, existem 3 métodos: a tabelinha, o muco e a temperatura. A tabelinha, ela vai ter lá, ó, umas datas que ela vai mostrar à mulher qual o período dessas datas. Quais são essas datas? Que ela vai ter um período fértil e vai ter quais são as fases que ela vai ter um período infértil. Então, ó, no período fértil, quer dizer que vai ser mais fácil de acontecer a gravidez. No período infértil, ela está assim livre, entre aspas, e pode ali ter sua relação que não vai ter riscos. A mesma coisa é o muco. O muco é o seguinte: o muco, você vai pegar essa substância, como eu coloquei na imagem anterior, da aula anterior, e você vai esticar o muco. Se o muco ele se continuar preso entre os 2 dedos, quer dizer que ali é um período fértil. Porém, se quando você abrir os dedos ele se separar, é o período infértil. Então, vai correr risco de ter uma gravidez indesejada. E a temperatura, como já está dizendo o próprio nome, vai ser pela temperatura, certo? Que vai ser medida aí. E quando tiver uma temperatura, vai existir temperaturas que são férteis também e temperaturas que a mulher vai estar ali infértil. Então, tem que ter um conhecimento prévio do seu corpo para poder que dê certo esses métodos comportamentais. Existem também os métodos hormonais, como indica seu próprio nome, é através do que? Dos hormônios. Então, ó, comprimidos ou injeções produzidos com hormônios não naturais, lembrando, é o tipo de método que interfere no equilíbrio hormonal, certo? Se você está produzindo ali, ó, novos hormônios que não são naturais, com certeza vai interferir no equilíbrio hormonal, no caso do corpo da mulher, alterando seu desenvolvimento, o movimento também das tubas uterinas e também a produção do muco cervical, que vai impedir que ocorra a ovulação. Então, sem ovulação, não tem como ter uma gravidez. Então, ó, o primeiro deles é o dispositivo intrauterino, a DIU. Trata-se de um objeto colocado no interior da vagina para evitar a concepção. Também pílulas, a famosa pílula do dia seguinte. Também tem injeções e adesivos que podem evitar essa concepção, certo? E o 4º método é os cirúrgicos ou de esterilização. Não é propriamente um método anticoncepcional, mas sim uma cirurgia realizada ou no homem ou na mulher para evitar definitivamente a concepção. A esterilização da mulher é chamada de laqueadura e a masculina vasectomia. Então, ó, aí é uma cirurgia, né? Que a mulher vai lá, ó, tipo, meio que tampar as tubas uterinas e como vai tampar lá os 2 lados, não vai poder ter esse contato do espermatozoide com o óvulo e não vai ter ovulação, então daí não tem gravidez. Como eu disse na aula passada, eu disse que não, era irreversível, mas na verdade existe
uma cirurgia para reverter. A mulher ali fez a cirurgia, só que ela se arrependeu, ela quer voltar a ser mãe. Então aí ela pode fazer de novo outra cirurgia para voltar ao normal, porém não é certeza que ela consiga voltar a ser mãe. Não é totalmente certo dizer que ela vai voltar, porque pode acontecer complicação na cirurgia e não acontecer mais o fator dela ser fértil, ou seja, ela pode perder de vez sim essa concepção de ser, essa relação de ser mãe. Então, ó, lembre-se, a esterilização ou laqueadura, ou vasectomia no caso do homem, são reversíveis, porém não é certeza que eles voltem a ser pais novamente. Então, ó, como é que funciona? Como eu disse na laqueadora, tampão nas tubas. No caso do homem, é no vaso lá dos testículos, aquele vaso que liga, que leva os espermatozoides para o pênis. Ele vai ser ali evitado, vai ser não cortado, mas tapado, para poder evitar essa concepção. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de revisão para a prova. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês e até a próxima aula.